Graça e paz, igreja linda do avivamento. Que bênção, né? Depois de uma recepção tão calorosa como essa, eu estou me sentindo em casa. Se não fosse o frio, pensaria que é Belém do Pará. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei 2 horas da manhã, cansado. Aí a pessoa que estava no hotel me aguardando, estava dormindo, eu tive que bater muito, né? Aí até que ele acordou. Quando ele acordou, ele me deu a chave do quarto errado. Eu entrei no quarto errado, aí olha o problema. Pedi desculpa, voltei, entreguei a chave lá para ele e peguei a outra chave e entrei no quarto certo. Quando eu cheguei lá, eu só vi um lençolzinho na cama e um frio muito forte. E eu disse, sério que esse lençol aí que está separado para mim? Eu não tinha aberto o guarda-roupa, nada. Gente, foi difícil para me dormir. Quando eu acordei de manhã, abri o guarda-roupa, estava o cobertor lá dentro. Isso é coisa de paraense, rapaz. Que bênção, você pode sentar, fique à vontade. É uma grande honra estar aqui, de verdade. O apóstolo já falou muito sobre mim, não é? Quando eu conheci o apóstolo de vocês, uma coisa me chamou muito a atenção. A gente anda, né, por muitas cidades, conhece muitas pessoas, e quando a gente se conecta com pessoas que carregam essa graça, isso nos contagia. Eu vi o apóstolo de vocês com esses cabelinhos grisalhos, muitas experiências ao longo, né, daquilo que ele entrega, do que ele já viveu. Mas uma coisa me chamou a atenção, o brilho nos olhos dele. Quando ele falava de vocês, quando ele falava de Jesus. É tão bom a gente estar conectado com pessoas assim. A gente cresce muito quando isso acontece. E eu tenho sido muito abençoado pela amizade do apóstolo de vocês. É uma bênção para mim, de verdade, estar aqui hoje. Eu trago um abraço lá de Belém do Pará para vocês. Lá em Belém tem um povo muito animado, como aqui, povo caloroso. Eu achei os mineiros maravilhosos, todos eles, gente. Do Uber ao pessoal que estava na rua, me acolheram, me deram informação. Eu pedia só uma informação, as pessoas queriam me levar no local. Isso é coisa de mineiro, vocês são incríveis. Vocês ganharam meu coração já de logo. Como ele falou, eu sou professor universitário, formado em História e em Filosofia. Caminhei pelas ciências da religião. A ciência da religião hoje é uma disciplina que tenta entender os fenômenos religiosos. E eu fiz um mestrado na Universidade Estadual do meu estado, nessa disciplina aí, para tentar entender e compreender um pouco melhor essa necessidade que todos nós temos de Deus. Todo ser humano tem uma necessidade de algo superior a ele. E isso me intrigava e eu comecei a fazer um mestrado. E eu adentrei nessa seara e hoje eu estou fazendo doutorado em História Social da Amazônia. E estou quase terminando, vim aqui a Minas Gerais apresentar um trabalho ligado à minha pesquisa e deu certo, a gente está aqui hoje em Araxá. Já fiz muitos vídeos aqui de vocês, já falei para Belém do Pará o quanto é linda a cidade de vocês, estou apaixonado. Se eu não tivesse uma obra lá, eu me mudaria para cá, para Araxá. Eu queria hoje compartilhar com você um pouco do meu testemunho, porque é muito legal quando a gente consegue compartilhar as nossas vivências, né? E como foi que a gente conheceu a Jesus. Logo de cara você percebe que eu mergulhei em cursos das ciências humanas. E esses cursos, principalmente quando você faz ele em uma universidade federal, o direcionamento vai levando você a distanciar-se das questões relacionadas a Deus. Vai deixando você cético, vai deixando você muito materialista. A vida é aquilo que você pensa, aquilo que você faz. E por muito tempo na minha vida eu caminhei assim. Eu e a minha esposa, nós temos 23 anos de casados, vamos fazer 24 agora. E nos primeiros anos do nosso casamento foi uma bênção, a gente viajou muito, nós conhecemos lugares, a gente aproveitou bastante. Com 1 ano e meio para completar 2, nós decidimos engravidar. Engravidamos, e você sabe como isso é incrível na vida de um casal. Porque todo casal, quando começa, logo de cara ele quer ter filhos, né? Quer ter a alegria de pegar uma criancinha no colo, chamar de guti-guti. Essas coisas tão maravilhosas que fazem parte da vida dois. E o certo é que a gente começou a viver isso, irmãos. A gente viveu todo o pré-natal e eu estava em todas as consultas. Eu estava presente em cada passo daquela gestação. Foi algo maravilhoso na minha vida. Quando nós estávamos com 8 meses de gestação, nós fomos fazer uma consulta dessas de rotina. E lá chegando, nós tivemos um grande desafio.
O médico começou a tentar encontrar os batimentos cardíacos do nosso filho e ele não encontrava. E aquilo começou a ser preocupante, ele tentava e não encontrava. Ele já sabia o que estava acontecendo, mas ele não queria dizer naquele momento para nós o que estava ocorrendo. E aí ele disse, olha, meu instrumento deve estar com defeito e eu vou encaminhar vocês a um amigo meu que ele vai fazer uma ultrassom. E lá a gente vai descobrir o que é que está acontecendo. E nós nos encaminhamos para lá. Quando chegou lá para fazer essa ultrassom, a pessoa que estava fazendo nos deu uma notícia muito desagradável, muito difícil. Ele disse que a criança estava morta dentro do ventre da minha esposa. Foi o dia mais difícil da minha vida. O meu chão, aquele mundo azul que eu e ela dizíamos que tínhamos, virou cinza. Toda aquela alegria, todo aquele desejo, aquele propósito de futuro, os sonhos, os projetos, todos eles foram cancelados. Foi um dia muito difícil na minha direção e na direção da minha esposa. E nós tínhamos que ir para a casa da mãe dela. E quando chegamos lá na casa da mãe dela, nós não falamos nada do que tinha ocorrido. A mãe perguntou o que tinha acontecido e a gente teve que dar uma de durão. Não, está tudo certo. Mas aquela madrugada foi a madrugada mais longa da minha vida. Saímos dali e nós tínhamos que já ter todo o procedimento para retirar a criança, para fazer uma espécie de curetagem. E a gente ligou para o hospital, marcamos tudo direitinho. Eu comecei a avisar as pessoas mais próximas de mim, a minha família, a família dela. E foi uma mensagem muito difícil de ser dada. Um momento muito crucial na minha vida, que marcou eternamente a minha história. E aí a gente tivemos que tirar a criança, registrou-se como natimorto. Eu fiz o enterro, fiz o velório, toda aquela situação, e a minha esposa ficou lá no hospital se resguardando. Partiu dali e a gente começou a tentar encarar a vida novamente. Não foi fácil. A minha esposa começou a ter uma depressão profunda. Ela não queria sair do quarto, não queria comer. A gente viveu um momento muito complicado na nossa direção. Foi um momento que eu não tinha forças, eu não sabia como resolver aquilo. Eu não tinha uma resposta, não tinha a quem eu recorrer. A psicologia não dava conta, ninguém conseguia aplacar e tirar aquela dor que a minha esposa estava vivenciando. Nenhum abraço, nenhuma palavra, nenhum familiar, ninguém conseguia trazer esperança ao coração dela. Ela estava numa cama, paralisada, e eu não sabia o que fazer. Até que, depois de muita ajuda da família é muito importante, queridos. Família é uma base segura e é por isso que Deus, Ele acredita na família. Porque quando você está num momento como esse, a família vai lá e dorme contigo, fica ali junto, e viaja, vem de longe. Família é maravilhoso. E a nossa família ficou nos cercando. Eu quase não ia trabalhar, ficava lá junto com ela. Até que passou-se meses e quase um ano e a gente começou a respirar novamente. E aí, vendo a minha esposa naquele quadro, eu disse para ela, amor, vamos procurar alguma coisa, você não pode ficar nisso. Vamos procurar viver novamente. Eu acho que filhos não era para nós. Vamos nós dois, a gente se basta, vamos viajar a beça. Vamos andar por esse Brasil, vamos viajar internacional. Vamos viver e usufruir um do outro. Eu acho que a vida foi feita para mim e para você nessa perspectiva aí. E aí ela balançava a cabeça dizendo que sim, mas o coração dela queria um filho. Mas ela não me falava. Para me proteger meus sentimentos. O certo é que a gente conseguiu caminhar com aquela dor invisível ali dentro, tentando ser forte, caminhando, até que esse desespero todo começou a diminuir e a gente procurou novamente ter um filho. A gente procurou novamente dar sentido àquele sonho. E a gente procurou uma médica que começou a nos ajudar, a fazer alguns exames, alguns tratamentos. E a gente foi o ano até ano. Chegou 4 anos, quase 5, a médica me chamou. E ela disse, Anderson, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fiz todos os exames na tua esposa, a gente fez toda a tentativa de fazer uma inseminação e nada funcionou. É porque quando foi retirada a criança, deu um problema no ovário da tua esposa. E esse problema, ele é irreversível. E eu não sei como contar isso para ela, porque nós nos tornamos amigos da médica que nos cuidava. E eu não sei como falar isso para ela, mas quando você chegar em casa, você conte para ela que é impossível vocês terem filhos. Tentem adotar uma criança. E ao chegar em casa, eu fui tentar falar para ela aquilo, e ela chorou muito, que a vida dela estava totalmente fechada a uma realização pessoal. Ela pensava em mim,
Ela dizia, como que eu não vou poder te dar um filho? Como que eu não vou poder te alegrar? Eu sou uma mulher pela metade. E ela falava isso, se culpava pelaquela situação. Eu abraçava ela, dizendo para ela que eu amava ela mesmo assim. Mas aquilo não conseguia ter força dentro do coração dela. Até que para tentar tirar isso, desvincular tudo isso, eu propus a ela fazer um cursinho, que ela gosta muito de biologia. Eu disse, amor, eu já sou professor, e vamos ter parceria nisso aí, faz biologia. Eu matriculei ela num curso que ficava perto do trabalho meu, um curso específico para vestibular. E eu ia para o trabalho, deixava ela lá estudando, pensava eu que ela estava estudando, e você vai compreender por que te digo isso. Lá, quando ela entra na sala de aula, ela encontra uma amiga dela de infância, chamada Sara. Daí você já vai começar a compreender as conexões. Nós não tínhamos conexões com igreja, queridos. A minha vida era de igreja católica quando morria alguém ou quando casava. Era essa a única relação que eu tinha com a igreja. E a minha esposa também na mesma situação. E lá ela encontra a Sara, e a Sara começa a convidar ela. Lá em Belém, nós temos uma reunião de oração a meio-dia. Isso é uma tradição entre as igrejas. Pela questão do horário, o pessoal está saindo do almoço, então eles aproveitam para ficar 1 hora ali orando. É do meio-dia a 1 hora, mais um pouquinho, 1h30. E a Sara convidou, tinha uma igreja lá perto do cursinho, e a Sara convidou a minha esposa. E como elas eram muito amigas, a minha esposa foi nessa oração. A minha esposa não conhecia nada de Bíblia, não sabia de história alguma. E quando a minha esposa foi nessa oração, o pastor que lá estava, ela vinha entrando e ele apontou para ela e disse, mulher, assim como Deus fez com Ana, hoje Ele está mudando a tua rota e Ele está te entregando o que você tanto precisa. Eu não sabia nada disso. E um dia, 28 dias se passaram depois que ela recebe essa palavra, eu não sabia nada disso. Ela não me contou que estava gazetando aula, que estava matando aula. Ela não me falou isso. Eu não sabia que ela não estava mais indo para o cursinho e agora ela estava indo direto para a igreja. Ela estava indo direto para a igreja que eu percebi que a linguagem dela mudava. Se você está falando diferente, o que está acontecendo? E ela não me falava que ela estava ouvindo, e a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir começou um processo na vida dela. 28 dias se passaram depois daquela palavra, e ela me liga, eu estava no trabalho, e ela disse, amor, vem para cá para o shopping. Era o único shopping na época que tinha em Belém do Pará. Vem aqui para o shopping, por favor, rápido. E na minha cabeça eu digo, já é a depressão. Ela já está passando por algum momento. E eu largo tudo e pego o carro e vou para lá, para aquele shopping. No 3º piso é a praça de alimentação e nós ficamos conversando lá. E aí ela disse assim para mim, eu te chamei, mas eu quero que você fique aí, que eu vou aqui rápido e já volto. E eu não consegui ter nenhuma reação, parece que aquela cadeira virou um imã e me magnetizou ali, e ela saindo e indo embora, e eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu consegui ficar aqui, eu tão preocupado com ela, e como que eu não consigo levantar dessa cadeira? Sabe, tem momentos na vida, existem mistérios que você não compreende, e eu fiquei lá sentado, eu não sabia nada disso, queridos, isso tudo era muito novo para mim. Eu fiquei sentado. Deu 5 minutos, ela volta, o shopping lotado, e ela volta chorando, gritando aleluia, e eu querendo me enterrar ali de vergonha, e eu disse, o que está acontecendo com essa menina? Ela está chamando a atenção das pessoas, ela, aleluia, glória a Deus, aleluia, chorando. E eu querendo me enterrar ali com vergonha daquela situação, porque as pessoas ao redor estavam todas olhando para ela. Essa moça está maluca? Ela está louca? Que essa linguagem no meio do shopping, há 18 anos atrás, não era tão comum. E aí ela sentou do meu lado e ela foi fazer naquele dia, depois daquela palavra, ela foi lá embaixo, no subsolo, numa farmácia que tem, ela comprou um teste desse que se faz com a urina, foi no banheiro, fez o teste, subiu o primeiro pauzinho, depois o segundo pauzinho, e ela disse, aquele pastor era um profeta, e ele profetizou sobre a minha vida. E aí ela levou aquilo para mim naquela mesa, e agora, sabe o que aconteceu? Eu estava chorando e não me preocupava mais com ninguém do meu lado. Foi incrível. Aquele dia foi incrível. Foi sobrenatural. Aquele dia foi sobrenatural. E aí eu perguntei para ela, amor, o que está acontecendo? Me explica isso. Aí ela disse, olha, meu amor, vou te abrir o jogo. Eu não estava indo para a aula. Eu estava matando aula.
A Sara, e aí toda a conversa que eu falei para você, a Sara me convidou para ir para a igreja, eu fui lá e aquele pastor, ele me deu uma palavra, sabe o que aconteceu? Eu perguntei para ela assim, eu disse, amor, e se esse também a gente perder, meu amor? Eu já estava com tanto medo de passar por aquilo tudo de novo, que de verdade eu tinha desistido de ser pai, queridos. Eu havia desistido de ser pai, mas ela nunca desistiu de ser mãe. As mulheres têm uma força que é por isso que Deus colocou elas para gerar o Filho de Deus na terra. Quando Deus quer fazer algo grande, Ele chama um homem. Mas quando Ele quer fazer algo extraordinário, Ele chama as mulheres. Tem mulher aqui? Isso é verdade. Isso é verdade. E aí eu perguntei para ela, nessa minha dúvida, nesse meu momento tão difícil, eu perguntei para ela e disse, amor, e se a gente perder esse? A mulher já estava tão cheia de fé, que ela disse assim para mim, meu amor, aquele era a primícia do Senhor. Mas esse Deus entregou para a gente cuidar. E sabe o que ela me disse? Eu já sei quem é Ana, eu conheço a história toda. Eu não vou colocar o nome desse menino de Samuel, porque ele tem um propósito, Samuel, mas eu quero fazer uma homenagem a você, pelo homem que você é, pelo esposo que você é, pela pessoa maravilhosa que você é. Eu quero colocar o nome dele, o teu nome. E o nome do garoto é Anderson Filho. Hoje ele tem 18 anos, é um jovem incrível, ele toca na igreja. Ele aprendeu tudo, gente, sem estudar. Eu acredito que ele é um autodidata, ele aprendeu a tocar teclado, violão, guitarra. Ele tem uma facilidade com essas coisas. Ele passou nos 2 concursos da universidade lá do meu estado. Passou na Universidade Federal, passou na Universidade Estadual, no curso de engenharia, no curso de química. E aí ele chegou para mim e disse, pai, lá nós temos uma tradição. Quando o jovem passa no vestibular, quando ele passa numa faculdade, a gente faz uma festa e careca ele. É incrível, chama toda a família, quebra ovo. É assim que é a nossa tradição. Eu não sei como é aqui, mas isso virou uma festa entre os paraenses. E aí ele disse para mim, pai, eu só vou passar para vocês terem essa memória afetiva, para eu honrar vocês por tudo que vocês me entregam. Mas eu estou prestes a casar, pai. Ele está namorando com uma levita lá da igreja. E ele disse assim, e eu não posso, pai, esperar tudo isso de tempo. Olha a cabeça dele. Eu vou esperar 4 anos para me formar, depois mais um tempo para me especializar, depois para me trabalhar, então eu não quero. E aí ele escolheu a carreira militar. Ele já passou na aeronáutica, no curso de sargento agora, que teve. Ele passou no curso lá atrás de... oh meu Deus, do exército, ligado ao exército. Nenhum desses ele quis. Ele disse, pai, eu estou só treinando e testando o meu conhecimento, porque o que eu quero é SpaceX. Eu quero ser oficial do exército como meu tio é. E eu disse, caramba, rapaz, quer dizer que tu vai me deixar? Ele disse, o senhor está me criando para isso, meu pai. E nós temos hoje também o Elias Davi. O Elias tem 13 anos. O menino nasceu com uma carga profética avantajada. Ele na igreja, ele tem palavras de conhecimento. Ele sai no meio do povo, Deus dá a ele palavras. E ele vai entregando palavras para as pessoas, é incrível. O apóstolo Renê, mandei até uma foto para o apóstolo, hoje mandei uma foto para ele. O apóstolo Renê, quantos conhecem o apóstolo Renê, Terra Nova? O líder da visão celular no modelo dos 12. Ele esteve na minha cidade e ele estava numa reunião com os pastores e ele viu Elias ali buscando, orando, e ele disse, esse menino é filho de quem? Aí disse, olha, é do apóstolo Anderson, chama ele para cá. Esse menino é um profeta, e ele declarou na vida do Elias. O Elias é incrível. O Elias falou para mim, pai, o meu mano, ele quer carreira militar, mas eu quero seguir os seus passos, pai. Eu quero ser o próximo apóstolo dessa igreja. Me coloque em tudo que é curso espiritual, me coloque em seminário espiritual, porque eu quero mergulhar mais profundo. Sabe, queridos, a vida sempre vai ser um desafio para todos nós. A vida não é fácil como quando a gente era criança, a gente pensava, né? Não sei como você encarou a vida como era criança, mas a minha memória dizia para mim, quando eu crescer, eu quero ser isso e aquilo. E quando a gente cresce, não é nada daquilo que a gente esperava. A vida sempre vai tentar te paralisar, te entregar coisas difíceis. E aí você precisa aprender a lidar com isso. E a Bíblia é um manual de instrumento, ela nos instrumentaliza para encarar isso de frente, não se escondendo, mas sabendo que tem alguém que pode vencer aquilo que nós não vencemos. Tem alguém que tem uma força superior, incrível. Depois disso eu nunca mais fui o mesmo. Eu me entreguei tanto a Deus, eu era um agnóstico. Eu acreditava em forças, mas eu não tinha aquela sensação de que existia uma pessoa
que poderia me ajudar, que queria se relacionar comigo, que queria me dar um abraço, que queria fazer parte da minha vida, que queria me aconselhar, que torcia por mim. Eu não acreditava nisso. Mas depois que a minha esposa e eu, nós tivemos uma experiência nesse nível, tudo mudou. Parece que toda aquela construção que antes eu tinha desmontou dentro de mim e começou a nascer uma nova plataforma. Dali em diante eu comecei a me entregar a Deus. Eu comecei realmente a me envolver com Deus. Eu comecei a orar, buscá-lo de madrugada. Eu comecei a aprender sobre jejum e logo eu fui batizado no Espírito Santo. E eu lembro quando eu estava na igreja buscando, de repente eu fui banhado por uma alegria que eu não sei te explicar, e essa alegria começou a tomar conta de mim. A minha boca começou a tremer, novas palavras vieram na minha boca, e esse dia marcou eternamente a minha vivência. E todas as dores do passado, elas se ressignificaram e elas viraram remédio, tanto para mim quanto para minha esposa, para que a gente possa compartilhar isso com outros e trazer esperança ao coração daqueles que está talvez machucado ou triste, ou às vezes sem esperança, porque a vida de verdade, ela não é muitas vezes como a gente pensa. E hoje eu vim aqui para compartilhar contigo uma palavra. Eu tenho certeza que vai falar no teu coração. Abra aí em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler juntos. Mateus 11 é um discurso de Jesus que está conectado com dois públicos. O primeiro público é aquele que está no começo da sua trajetória, que está começando a sua chamada. E o outro público é aquele que já tem um longo caminhar. E que nesse longo caminhar, muitas coisas às vezes acontecem que engessa a nossa caminhada, que traz tristeza, que às vezes traz interrogações. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já passaram por isso, ou então estão passando por essas interrogações da vida. Todos nós estamos investindo a nossa vida. Nós estamos investindo o bem mais precioso que temos. O bem mais precioso que temos, que Deus nos entregou, é o tempo. O tempo é a commodity mais cara que existe. O tempo não volta mais. Todos nós estamos aqui agora investindo o nosso tempo. E às vezes, muitas vezes, em alguns momentos, surge um questionamento. Será que eu estou realmente investindo no lugar certo? Será que realmente eu estou entregando a minha vida? Eu não estou perdendo coisas? Os meus amigos estão em outras questões e eu estou aqui na igreja? Ou então a minha vida inteira eu entreguei nesse altar? Por que eu não estou vivendo aquilo que era para mim viver? Sabe, esse questionamento, ele está aqui implícito nessa palavra. Está implícito nessa palavra uma direção para quem está começando e uma direção para quem já está na estrada há um bom tempo. E nós vamos hoje refletir sobre ela. Amém? Vamos ler juntos? Ela começa assim dizendo: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E aqui eu quero começar logo trazendo você para essa conexão de entendimento. Jesus estava ali ensinando aqueles homens estavam de alguma maneira investindo o seu tempo em ouvir Jesus. Eles não eram de cidades iguais, eles tinham que sair das suas cidades, andar quilômetros. Naquela época não tinha facilidade de transporte. O transporte que era mais utilizado era o transporte animal. Era a tração animal que as pessoas usavam, mas não existiam facilidades, e o relevo de Jerusalém é um relevo muito acidentado. Então perceba que aqueles homens saíram daquele campo de conforto dos seus lares, das suas casas, desapegaram-se das suas relações familiares e eles foram até Jesus. Eles ouviram Jesus, eles aprenderam sobre Jesus. E é interessante que todas as vezes que a gente para ouvir Jesus, para aprender sobre Jesus, para falar e fazer aquilo que Jesus ele está nos ministrando, tem uma hora que Jesus larga tudo e ele diz: eu vi o teu investimento, e agora eu vou na tua cidade, e agora eu vou na tua casa, e agora eu vou na tua geografia. E é nesse momento aqui que eles vão perceber que Jesus para tudo, pastor, para ir na geografia deles. E quando Jesus chega na geografia daqueles homens, olha o que vai acontecer. Um outro que estava preso, trancado, numa situação muito difícil, que também foi útil para o início desse evangelho, ele começa a indagar. E João, ouvindo lá do cárcere falar dos feitos de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir,
ou nós esperamos por outro? E aí Jesus vai responder. Olha o que está acontecendo na geografia dos discípulos que pararam para ouvir Jesus. Eu quero ser profeta hoje aqui e dizer que você que está aqui, ouvindo o que Jesus tem aqui nesta noite, Ele vai estar visitando a tua casa, Ele vai estar visitando o teu lar, Ele vai estar visitando a tua família, e você, e através de você, outros vão ouvir sobre isso. E esses outros talvez são aqueles que já caminharam nesse percurso lindo, mas longo e desafiador, e que possam eles estarem presos como João estava. O nosso testemunho, ele tem um poder incrível não só sobre nós. O nosso testemunho não fala somente sobre nós. O nosso testemunho liberta o coração, o sonho dos outros. E o que Jesus está dizendo aqui para João, no versículo 4, é o seguinte: e Jesus respondeu, disse: ide e anunciai essas coisas que vocês estão ouvindo e que vocês estão vendo. Vocês estão aqui como testemunhos vivos, que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos eles estão sendo limpos, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e os pobres é anunciado o evangelho de Deus. Então Jesus está dizendo para aqueles homens que o investimento daqueles 12 discípulos estão agora causando um rebuliço naquela cidade. Vale a pena investir no reino de Deus. Como eu falei para você, eu havia desistido de tudo, mas a minha esposa, ela começou a investir. Ela não investiu numa faculdade, ela não investiu em instruções, ela não investiu em conhecimento, ela foi investir na palavra de Deus. Talvez se ela tivesse me dito isso, eu não permitiria que ela fosse. Talvez se ela dissesse para mim: amor, eu estou indo para uma igreja, você está pagando a faculdade, você está pagando o cursinho, mas eu não estou indo no cursinho, eu estou indo numa igreja ouvir a palavra de Deus. Talvez aquilo pareceria estranho aos meus ouvidos, porque eu não fazia parte daquele entendimento profético. Eu não conhecia esse outro lado da espiritualidade. Eu não conhecia essa pauta de que um homem busca Deus e Deus age a partir disso. Mas o certo é que o testemunho da minha esposa mexeu com toda a nossa estrutura familiar, e eu vou te falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, esse homem, João, que estava preso, ele vai, através de duas testemunhas, perceber que Jesus estava fazendo algo muito poderoso naquela geografia, tal ponto de outros ouvirem a respeito disso. E aí o texto segue no versículo 6, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, que eram a multidão, a respeito de João. Preste atenção nisso. João estava trancado, João estava fazendo interrogações, João estava vivendo um pesadelo, mas Jesus jamais esqueceu daquilo que João havia plantado. Tem momentos na nossa vida que a gente pensa que nós não somos mais úteis ao reino. Tem momentos da nossa vida que a gente pensa: poxa, eu acho que Jesus não me ama mais. Eu estou passando por essa luta e eu não entendo sobre ela. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Eu não sei por que esses pensamentos estão vindo. Eu não sei por que essa tristeza está me visitando. E muitas vezes as pessoas pensam que quem está vivendo isso está afastado de Deus. Há um julgamento muitas vezes sobre essas coisas, mas tem situações que a gente não entende. João não estava naquela prisão porque pecou. João estava lá por outros motivos, e o motivo maior que João estava lá era porque ele estava falando da palavra de Deus. Trancaram ele naquele lugar simplesmente porque ele estava tentando ajudar pessoas. Então ele estava numa grande interrogação. Mas Jesus estava falando agora sobre ele. Tem gente que fala sobre você e você nem imagina. Tem pessoas que falam sobre você: olha, o fulano está passando por uma luta, mas está vendo como ele é? Que força, hein? Que incrível, que coisa. Eu não aguentaria algo assim. Eu não sei de onde é que ele puxa tanta força. Eu não sei de onde vem tanta resiliência. Mas talvez aquela pessoa não sabe lá do teu travesseiro quantas lágrimas você derramou aquela noite. Talvez aquela pessoa não sabe quantos dias difíceis você não conseguiu dormir, pensando naquela dor. Nosso testemunho fala longe, irmãos. E agora Jesus está falando sobre esse homem. Ele está dizendo assim, partindo eles, começou Jesus a dizer àquela multidão: que fosse vocês ver lá no deserto
uma cana agitada pelo vento, Jesus começa a fazer interrogações. Que vocês foram ver um homem ricamente vestido? Porque os que se trajam ricamente, eles estão lá nas casas dos reis. Mas então, que vocês foram ver? Um profeta? Aí Jesus valida: sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o caminho. E em verdade eu te digo que entre os filhos de mulher tem nascido, não pareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência, olha que palavra, ao reino dos céus, é pela força que se apodera dele. Então eu percebo que a vida aqui na terra é marcada por desafios. Nós enfrentamos lutas na família, pressões no trabalho, instabilidades financeiras, sim ou não? Ou isso é só lá em Belém do Pará? Isso faz parte da vida. A gente tem crise na nossa fé, irmãos. Se eu pedir para você levantar a mão, eu acredito que só quem realmente não for sincero vai ficar com a mão baixada. Mas todos nós temos crises na nossa fé. O próprio Jesus, quando já está indo lá para o Getsêmani, o lugar da prensa, ele chora lágrimas de sangue. E ele chora lágrimas de sangue porque agora ele está se sentindo abandonado. É a primeira vez que Jesus está tendo uma experiência de separação. Porque ele e o Pai são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas agora Deus, como diz lá em Isaías, tem prazer em moê-lo, porque Jesus é o próprio óleo que vai ser prensado. Jesus é a primeira prensa. Existem 3 prensas, a gente aprende isso lá em Israel. Jesus é a primeira prensa, é aquela que vai ser ungida aos reis, os profetas e os sacerdotes. E ele está lá em Getsêmani, que é o lugar da prensa. E ele está se sentindo muito mal, ele está em crise. Sim, isso não é heresia. A humanidade dele está sendo mostrada ali. Então você percebe que na vida todos nós passamos por esses enfrentamentos. Mas todos nós temos uma pauta ao nosso favor, que quando a gente investe tempo ouvindo Deus, chega uma hora que Ele para tudo para visitar os nossos, para ir na nossa geografia, para ir lá na nossa casa. E quando isso chega, meu irmão, tudo muda. Os discípulos fizeram isso, eles deixaram tudo, dedicaram seus dias, suas noites para ouvir aquele que carregava a palavra de vida eterna. Eu tenho certeza que você está aqui porque você acredita nisso. Se assim não fosse, você não estaria aqui. Você estaria na sua casa, estaria em outra situação, mas você saiu da sua casa dizendo: Senhor, hoje eu quero ter um encontro maior contigo. Hoje eu quero te tocar, hoje eu quero te conhecer. Eu estou passando por lutas, eu estou enfrentando desafios, Senhor. Eu estou naquela situação do tudo ou tudo, Senhor, eu preciso do teu toque. Quando a gente sai assim, com essas intenções, Deus nos honra. Hoje eu vim aqui para te dizer que Deus vai te honrar, além do que você imagina. Depois que eles ouviram, depois que eles foram treinados, Jesus foi ao encontro da geografia deles. Ele visitou suas cidades, entrou em suas casas, tocou seus familiares, transformou a realidade que eles estavam ali vivendo. A família foi tocada, os desafios profissionais encontram direção quando Jesus nos toca, nossa vida financeira recebe provisão. Davi disse que ele foi moço e agora velho, mas ele nunca viu um justo mendigar o pão. E nem a descendência dele ser desamparada. Vale a pena servir ao Senhor. A gente passa por alguns desafios, e esses desafios é só para mostrar quem está conosco. Às vezes você diz: meu Deus, e agora? Como é que vai vir isso? Da onde vai vir isso? Eu sou pastor de igreja, irmãos, a gente tem tantos desafios. Eu tenho certeza que aqui é a mesma coisa. Todo pastor, ele tem que aprender pelos desafios. É os desafios que te melhoram, é os desafios que te aprontam. Você só vai caber no lugar quando você estiver do tamanho dele. E quem faz a gente ficar do tamanho do lugar que nós precisamos ir são os desafios. Os desafios nos esticam. Eu amo ver gente esticada. Se nós não formos esticados, a gente não cabe no lugar que Deus quer nos colocar. Então esse desafio que você está vivendo não é para a tua morte, é para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem investe em ouvir ao Senhor não se frustra. Pode passar por luta, mas não é frustrado. Ouvir Jesus é o melhor investimento da nossa vida.
A melhor coisa, eu sempre oro, eu digo, Senhor, o Senhor foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Às vezes eu falo para Deus, Senhor, por que o Senhor não me trouxe desde criancinha? Por que eu tive que passar por todas essas coisas? Por que a vida me machucou bastante até eu conhecer o Senhor? E um dia Deus me respondeu, porque a tua dor tem que virar remédio, rapaz. Sabe, eu acho lindo quando alguém consegue ressignificar a sua dor. Nós somos as nossas histórias, queridos. Mas nós somos as histórias que nós contamos. Por isso Jesus quer que você sempre olhe um outro ponto dessa situação. A vida tem outros pontos. Às vezes a gente foca só naquilo que deu ruim. O camarada topou e tirou a unha dele, e ele topa na unha que foi embora, mas por que ele não agradece pelo dedo que ficou? Mas muitas vezes a gente só olha para aquele lugar que a dor está ali, mas olha, você está aqui hoje. Você tem saúde, tantas e tantas pessoas estão em lugares chamando por ela e estão ali numa situação tão difícil. O teu problema é muito pequeno, queridos. Deus te capacitou, Ele te entregou tudo. Tudo está dentro de você. Ele colocou todos os remédios, Ele colocou todas as ferramentas dentro de você. A vida vai fazendo você aprender a operá-la. Se você quer bater um prego, não dá para ser com um alicate. Você vai até conseguir, mas com muita dificuldade. Tem que ser um martelo para bater um prego. Você não consegue empurrar um parafuso de rosca soberba com um alicate. Tem que ser uma chave de fenda, uma chave Phillips, para você fazer aquilo. E você vai aprendendo essas instrumentalizações com a vida. A vida vai te preparando, a escola de um profeta é um deserto. Ouvir Jesus é o maior investimento. Os discípulos experimentaram isso. Você também está aqui para experimentar isso. O Senhor não deixa sem resposta quem decide sentar aos seus pés para ouvir. Você está aqui fazendo um investimento. Todo investimento em Cristo tem resposta. E qual é o resultado disso? A cidade muda. Araxá será conhecida como uma cidade que teme ao Senhor. Vocês vão ganhar essa cidade. Eu sei que tem 12 discípulos aqui de confiança, de entrega, de aliança, e vocês vão mudar a formatação disso aqui. Vocês vão levantar pessoas, vão levar gente para o encontro com Deus, para as escolas de líderes, vão fazer algo lindo nessa cidade em nome do Senhor Jesus. Essa igreja vai ter um grande problema. Sabe qual é o problema? Lotação. E agora, apóstolo? Esses carros, onde a gente vai deixar? O vizinho está reclamando que não dá mais aqui na frente da igreja, na lateral, no estacionamento, eu não sei. Deus está nos chamando para que a nossa dor, ela vire remédio para os outros. Tem muita gente sofrendo aqui nessa cidade que vai ser ativada pelo teu testemunho. A nossa casa muda, as relações são restauradas, o futuro é renovado, porque Jesus não apenas ensina, Ele age. Jesus não apenas ensina, Ele age, Ele vem, Ele transforma. João Batista estava nessa situação e agora a gente começa a pensar, que homem, a Bíblia diz que foi ele que preparou o caminho para o Senhor. Você sabia que dos 6 discípulos de Jesus, João Batista tem contribuição? A gente pensa que os primeiros discípulos de Jesus, eles vêm lá do Mar da Galileia. Quando Jesus vai no Mar da Galileia, vê lá o Pedro, vê lá o irmão dele, diz, ei, larga isso tudo aí e vem me seguir para ser pescador de homens. Te faço uma pergunta, se você chegasse um estranho na tua direção e dissesse assim, olha, larga tudo aí e vem comigo, você iria? Você mudaria a tua vida radicalmente, sem conhecer de fato quem era aquele? Vou te dizer, lá no livro de João, capítulo 1, vai ter uma história ali que faz toda a diferença. João Batista estava com um discípulo dele chamado André. André foi o primeiro discípulo de Jesus. André era discípulo de João Batista. E eles estavam ali porque discípulo anda do lado do seu discipulador. E ele estava ali naquela missão, e olha que de repente Jesus passa, e João aponta e diz, olha, aquele lá é o Cordeiro de Deus, André, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. E aí André diz, é ele que tu me falas, é sobre ele que a gente está aqui preparando o caminho, deixa eu ir lá com ele. Diz, olha, o problema é tu ir e não voltar mais, mas vai. E aí ele foi. E ele chega com Jesus e ele diz, eu posso te acompanhar, eu quero ir na tua casa. Nós estivemos em Cafarnaum. Eu ministrei lá em Cafarnaum. Nós precisamos ir.
O apóstolo me pediu para ministrar em Cafarnaum, me deu essa honra. E lá em Cafarnaum, André vai para a mesa com Jesus. Ele senta na mesa. E lá na mesa ele descobre coisas incríveis que ele não imaginava. Ele descobre que a profecia estava ali sentado com ele. Ele descobre que todas as promessas que foram feitas ao povo judeu estavam na frente dele. Ele se apaixona, ele conhece. E quando você conhece Jesus, você não volta mais o mesmo. Você é esticado, você não cabe mais no lugar de onde você saiu. E esse homem volta para a casa dele. Sabe quando a gente conhece Jesus? A primeira coisa que a gente se interessa é pela nossa família. E ele chega logo com o irmão dele, o Pedro, e ele diz: Pedro, meu irmão, eu te amo tanto, eu encontrei a profecia, eu conheço ele, eu tive um tempo com ele mora lá em Cafarnaum, vamos lá, vamos sair daqui de Betsaida, vamos lá com ele. E eles saíram, andaram quilômetros e foram lá na casa de Jesus. Agora tem André e Pedro sentados na mesa com Jesus. Imagina a cena. E esses homens estão ali desfrutando daquilo. E quando eles voltam, o outro público que a gente vai atrás, quando a gente encontra isso, é os nossos amigos. E eles vão e conectam com um amigo de pescaria, que era João e Tiago. João e Tiago eram amigos de pescaria de Pedro, moravam tudo lá em Betsaida. E eles vão a Betsaida, e aí eles dizem: amigos, nós encontramos o Redentor, o Império Romano aqui está nos machucando, mas tem alguém que está fazendo uma promessa para além disso, vamos lá com ele. E André começa a conectar o irmão, que agora começa a conectar os amigos, e eles vão até a mesa de Jesus, são transformados, conhecem Jesus, são transformados por dentro. E agora esses amigos vão para a cidade deles, e lá na cidade deles tem um outro que lê muito a Torá, inteligentíssimo, um homem que participava do rabinato judaico, e ele chega lá e ele fala: André, João, Tiago e Pedro chama Filipe e diz: Filipe, nós encontramos aquele que você lê, eles moravam tudo ali em Betsaida. E Filipe vem para a mesa, queridos. Olha isso, João está preparando todos os discípulos de Jesus. Filipe tinha um grande amigo que estudava a Bíblia com ele, mas nunca disse para ele qual era a origem da sua existência, a que povo ele pertencia. Filipe pensava que ele era de Alexandria, porque ele morou um tempo no Egito. Esse rapaz era o Bartolomeu. Bartolomeu era um grande leitor da Bíblia. O nome dele não era Bartolomeu de fato, o nome dele era Natanael, mas ele escondia o nome e se chamava por Bartolomeu porque ele queria esconder a sua identidade, por conta das perseguições que o povo judeu passa e passou há muitos anos atrás. E ali o Filipe disse: eu encontrei aquele que a profecia fala, vamos lá. Aí Bartolomeu diz: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aquela cidade é uma cidade agrária, de camponeses, lá não tem tanta expressão. Aí Filipe fala uma coisa que só aqueles que provam conseguem falar: vem e vê, porque você não vai voltar mais o mesmo. E aí ele leva aquele homem para a mesa com Jesus. Ele vai desconfiado, ele vai pela amizade que ele tinha com o Filipe, mas ele vai com aquelas interrogações: será que a gente vai encontrar mesmo aquele que é prometido? Acho que não é, não, essa cidade não tem isso a oferecer. Quando ele chega lá, Jesus sai e olha para ele e aponta e diz: eis aqui um verdadeiro judeu que não há dolo. Ele fica desconfiado com aquilo. Quem te disse que eu sou judeu? Quem te falou que eu sou judeu? Aí Jesus fala assim: eu te vi debaixo da folha da figueira. Aquele homem cai de joelho. Aquele homem diz: és verdadeiramente Cristo, por uma única palavra. E a gente às vezes fica: como isso? Mas sabe o que aconteceu? Não foi só Maria que tentou proteger o seu filho quando os soldados romanos vieram para pegar as crianças e matarem pela ordem de Herodes. Muitas outras mães fizeram isso. Mãe é mãe, meu irmão. Mãe dá a vida pelo filho. Isso não é uma coisa que nasceu agora. Isso faz parte da natureza de uma mãe. E esse menino, ele estava também lá na Judéia, quando os soldados vieram para matar, e a mãe dele escondeu ele debaixo de uma folha de figueira. Só que ninguém sabia disso. Essa era uma história particular, familiar. A mãe dele disse: nunca fale para ninguém a sua origem, a sua essência. Nunca fale para ninguém o povo que você pertence. Eu vou te ensinar tudo sobre o judaísmo. Todas as paraxás, tudo que se faz, as cerimônias, mas nunca diga isso para ninguém.
porque o nosso povo é perseguido. Eu te criei lá na Alexandria, eu te criei na cultura grega, eu fiz você aprender tudo sobre filosofia. Mas nunca fale isso para ninguém. Vou te contar a nossa história. E ela conta para o menino. Então, ele tem uma palavra de conhecimento ali. Naquele momento, aquele homem tem uma palavra de conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Quando a gente tem um encontro com o sobrenatural, tudo muda, queridos. Gideão era um homem que foi chamado por Deus. Ele não acreditou em si, não acreditou no que ele carregava, não acreditou no seu potencial. Ele olha para as suas dificuldades, não é? E aí Deus diz, olha, homem valente, você vai libertar Israel. A gente diz, como eu posso fazer isso, sendo eu pequeno, minha família a mais desprezível, minha tribo a menor? É impossível isso. E Deus, você é meu general. E aí ele faz um teste com Deus, lembra desse teste? Ele pega uma lã e ele diz, Senhor, tá bom, então se tu és realmente quem está falando, porque tudo que eu tenho é só conhecimento. Nossos pais dizem todos os feitos de Moisés lá no deserto, mas eu não tenho experiência nenhuma contigo. Então, que essa lã fique molhada e a terra ao redor dela fique enxuta. E acontece. E ele fica, surpreso. E logo depois diz, não, eu não estou bem convencido ainda. Faz o contrário. E acontece. Dali em diante, Gideão nunca mais foi o mesmo. Ele não desacreditou com 300 homens que ele poderia vencer um exército gigantesco. Quando nós temos uma experiência com Deus, a gente é transformado por dentro. Então, a nossa semeadura nunca vai ser esquecida. João está enfraquecido. Ele preparou o caminho, deu 7 discípulos para Jesus. Quem não quer? A grande parte dos meus discípulos que hoje eu tenho, não foi eu que conquistei. Os discípulos conquistaram, eu disse, olha, eu preciso formar equipe. Tem alguém na tua equipe pronta? Tem, apóstolo. Hoje eu estou com a segunda equipe de 12 lá na nossa igreja, tanto eu quanto a minha esposa. E a grande parte deles foram os discípulos que trouxeram. Eles fazem os discípulos e preparam para colocar nas equipes principais. Isso é tão maravilhoso. João fez isso e agora aquele homem está preso, irmãos. Já pensou um negócio desse? Investindo no reino, e ele está preso. João Batista semeou sua vida em obediência, pregou, batizou, preparou o caminho, mas em determinado momento ele ficou preso, cansado, cheio de dúvida, pensou que suas sementes talvez tivessem sido em vão. Talvez ele olhasse para a sua história e ele perguntasse, valeu a pena tudo isso? Valeu a pena tudo isso? Muitas vezes a vida, ela lança desafios que a gente joga essas interrogações. Poxa Deus, por que comigo parece que é tudo mais difícil? Por que as pessoas fazem algumas coisas e está tudo muito rápido, certo? Mas comigo eu estou aqui nessa situação, eu estou investindo, eu estou largando tudo, eu estou sendo obediente, eu tenho uma vida de santidade, eu sou dizimista fiel, Senhor. Por que as portas estão travadas? Por que nada dá certo? Eu tentei isso, tentei aquilo, tudo dá errado. O fulano, puxa, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ei, Deus, tu não me amas. A vida faz isso com a gente. E não é problema isso. Tudo que Deus quer é que a gente seja sincero, queridos. A melhor oração é a sinceridade. As palavras bonitas que a gente usa não comove Deus. Mas quando você usa de sinceridade, fale o que está aqui dentro, de verdade, o que está doendo, e você mostra, aí Deus vem. Porque Ele cheira sinceridade. Você sabe que a palavra coração vem de canavá? E canavá é intenção. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele, cujo canavá, cuja intenção. Deus está vendo a tua intenção agora aqui junto comigo. Ele sabe por que você está aqui. E aí Jesus responde para João, eu acho lindo essa passagem, e é aqui que eu quero trazer você. Jesus responde e diz assim, olha, ide e anunciai as coisas lá que vocês ouviram e estão vendo, que cegos veem, coxos andam e mortos ressuscitam. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens comunicar àquele líder era o seguinte, que a semente que João havia plantado, ela não tinha morrido. Aquilo que parecia estar enterrado, estava frutificando. Assim é conosco. Deus honra a sua semeadura, queridos. Deus honra mesmo quando você faz isso na dor. Jesus não estava invalidando a dor de João. Alguns pensam que Jesus estava invalidando. Ei, que isso, João? Por que tu está assim? Tu é mole, rapaz? Não, homem, tu não podia ser assim, molenga, não. Está chorando, eu te preparei guerreiro, cara. Não, Jesus está respeitando aquele momento de João, mas ele está dando uma palavra para João. João, nós só estamos vivendo tudo isso
Por causa de você, rapaz. Nós estamos aqui porque você plantou. Nós estamos aqui porque você segurou a barra. Ei, Jesus não te paralisa quando você está nesses momentos de luta. Jesus não te condena quando você está enfrentando uma crise. Jesus não olha para você com condenação. Ele te olha e diz: você vai conseguir, porque você tem sementes plantadas. Alguém vai despertar essa semente em você. Deus valida a nossa história. Deus valida a nossa história. A nossa história não vai ser apagada, mesmo as mais difíceis, irmãos. Todas elas serão para a glória do Senhor. Mesmo quando tudo parece parado, nenhuma lágrima é em vão. Nenhuma lágrima é em vão. Nenhuma entrega, ela é esquecida. Mas o reino de Deus, ele é movimento. O reino de Deus não é estático. Lembra que nós falamos que ele é tomado por força, por violência? Por que isso? Porque nós somos mais fortes do que nós imaginamos. Essas coisas só mostram a nossa força. Eu tenho certeza que alguém aqui já viveu um momento tão difícil na vida, que pensou que não ia dar conta, mas você conseguiu e hoje isso virou um testemunho. Diga amém. Jesus saiu da intimidade dos discípulos para entrar na cidade deles. Isso fala de transformação visível, concreta. O reino não é apenas uma teoria, como eu pensava. O reino é prático. Jesus mudou minha vida. Deus mudou a minha vida, a minha percepção sobre tudo. Uma vez eu entrei na faculdade, no curso de filosofia, e tinha um jovenzinho, cabeça raspada. E o professor lá, que veio da Alemanha, a Alemanha, ela tem um know-how na filosofia muito grande. E esse professor, ele chegou da Alemanha todo empolgado para assumir uma pasta da disciplina chamada, esqueço agora, Introdução à Filosofia. E aí ele pergunta para os alunos como é que eles estavam ali, o que é que eles estavam sentindo. Aí levantou um aluno todo empolgado e disse assim: professor, eu estou agora no curso de filosofia. Eu estou me sentindo livre das amarras sociais. Eu estou me sentindo livre de toda a doutrinação da minha família. Aí ele falou isso. Eu vivi no meio evangélico, nada podia. Era um cabresto. Eu vivia preso, acorrentado. E hoje eu estou aqui livre. Eu sei que nada disso existe. Que isso tudo era uma doutrinação, essa questão de família, de Deus, de igreja. Ele falou, irmãos. Só que eu já tinha tido uma experiência com Deus na história que eu te contei. E eu fiquei ali, eu disse: meu Deus, ele está mexendo comigo. Eu vou deixar ele terminar de falar e eu vou levantar a mão para falar também. E aí ele falou e disse tudo isso, eu levantei a mão. Pensava ele que eu ia na mesma vibe dele. E eu disse: professor, primeiro eu quero agradecer ao colega que ele está empolgado. É muito importante estar empolgado, principalmente no curso desse, porque lá na metade cansa e muita gente desiste, porque é um curso cheio de folhas e a gente vai ter que ler muito. Essa empolgação é muito importante, mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Você está apenas olhando o iceberg, cara, que está aqui, mas isso tem um fundo muito maior. Eu tive uma experiência com Deus, Ele mudou minha vida. Lá na Universidade Federal eu estava falando isso. Sabe o que aconteceu? Um monte de crente que estava ali como 007 começou a pipocar. Pá, 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 pá. Aí eles disseram: eu não estou sozinho. Influencie no lugar onde você está, queridos. Não tenha vergonha do que você carrega. Não tenha vergonha da entrega que você tem. Eu estou lá no refeitório da universidade e eu chego para comer. Eu como lá no RU, no restaurante universitário, e eu coloco o meu prato lá e eu oro. E os estudantes ficam me olhando, e eu não estou nem aí, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu falo de Jesus onde eu estou. Tem professores amigos meus que eu oro por eles. Tem um que é marxista-leninista e ele me pede oração. Tem um outro que tem uma pasta chamada decolonialidade, não sei se isso já está por aqui. É um veneno muito doido e ele pede oração para mim. Sabe o que é isso? É porque quando você é tocado por Deus, você não volta mais o mesmo. E agora você entende aquilo que os outros não entendem, porque os teus olhos foram abertos. Nós não estamos sozinhos. Jesus está vindo na direção da nossa cidade, porque nós estamos aqui ouvindo Ele. Nós estamos aplicando a nossa força, e Ele vai vir a caminho da nossa cidade. Ele vai estar indo até você. A promessa, ela não é uma mentira.
a promessa é para aquele que decide permanecer. Hoje, Deus vai quebrar algumas cadeias aqui. Hoje Deus vai liberar você para o teu propósito, queridos. Hoje o Senhor me trouxe aqui para validar isso, porque você é maior do que você imagina. Jesus pensou aqueles discípulos, não para ele, Jesus pensou aqueles discípulos para aquelas cidades. Você não está aqui somente para você está aqui para impactar vidas. Teu testemunho vai chegar longe. Alguém vai ouvir sobre você, diga amém. Eu creio nisso. Queria que você ficasse de pé, eu quero orar por ti. Queria que alguém me ajudasse aqui com louvor. Eu sei que Jesus está aqui. A gente sente Ele. Eu cheguei andando por aqui pela a igreja de vocês, já vim sentindo a presença do Pai. O papai está na casa, irmãos. E quando Ele está na casa, milagres acontecem. Hoje é o dia da gente realmente entender quem está conosco. Jesus está conosco, e onde Jesus está tem milagre, tem transformação. Feche os teus olhos aí, por favor. Eu queria que você começasse a pensar na sua vida, na sua história, naquilo que você carrega, nas coisas que a vida tem te oferecido. Talvez você veio aqui impactado por alguma situação, alguma decepção. Ou talvez você está nessa alegria da caminhada inicial, dessa coisa linda. Isso é importante, mas a vida tem desafios, queridos. E grande parte desses desafios não foram colocados para te parar. Foram colocados para te ultrapassar eles e eles virarem uma memória na tua vida e um testemunho na tua história. Pai, Senhor dos céus e Senhor da terra, Deus que recompensa aqueles que te buscam com fé, nós nos colocamos aqui debaixo dessa unção profética aqui, Senhor, para ativar, para declarar, para decretar que todo investimento espiritual não foi esquecido, mas ele nunca mais e de nenhuma forma vai ser ignorado, Senhor, porque o Senhor é aquele que viu a entrega de cada um, cada passo, cada renúncia, meu Deus. Assim como o texto que nós lemos, Senhor, quando os discípulos te seguiram, meu Deus, e logo depois o Senhor foi visitar a geografia de cada um. O Senhor visitou as suas casas, Pai, e hoje o Senhor está indo visitar os nossos negócios, as nossas famílias, as nossas células, Senhor, os nossos ministérios. O Senhor está vindo visitar o nosso bairro, o território que a gente tem, porque nós decidimos te seguir com coragem, com constância, Senhor. E as provas, meu Deus, não vão nos paralisar, porque os céus se movem sobre as sementes que foram lançadas das nossas mãos. Que cada lágrima derramada, Espírito Santo, que cada lágrima no secreto se transforme agora, meu Deus, numa semeadura de transformação pública, que venha honrar em poder ao Senhor. Ó Deus, assim como João Batista foi tocado pelas tuas palavras, quando ele duvidou na prisão, Senhor, quando ele disse, está chegando o meu fim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ó Deus, assim como João, que tudo agora, meu Deus, seja modificado, que os corações cansados, meu Deus, que toda mente oprimida, que toda alma ferida, receba agora o som da tua voz, que diz que aquilo que o Senhor começou não vai parar, que aquilo que nós fizemos não foi jogado fora, que o que a gente semeou vai prosperar, que o que a gente construiu será usado pelo Senhor, que tudo aquilo que nós fizemos será lembrado, Senhor. Que todo espírito de dúvida seja quebrado, que toda amarra mental seja desfeita, que toda paralisia espiritual seja dissipada, que todo desgaste emocional receba renovo agora, todo cativeiro seja destruído, Senhor. Receba agora um sopro de vida na tua história. Receba uma visitação na tua vida, que o Senhor visita agora a tua casa, meu querido. Receba o retorno do teu investimento espiritual, em forma de cura, de portas abertas, de reconexão divina, de expansão sobrenatural. Você não está seguindo a Ele em vão, você não creu em vão, você não semeou em vão. Está chegando o tempo em que a tua geografia será tocada pela glória daquilo que você semeou no secreto. A mão que te guiou,
ela te recompensará. O Deus que te viu chorar é o mesmo que fará você colher com alegria. Receba essa palavra no teu coração. A força profética está vindo. Ela está vindo manifestada em uma glória sobrenatural na tua direção. Ela vai ativar destinos, ela vai queimar as dúvidas, ela vai reescrever atmosferas. Essa palavra são declarações vivas, alinhadas como a espada do Senhor. São conexões do céu. O céu está lançando no teu espírito flechas, flechas de guerra, flechas. Aquilo que você plantou com fé está entrando agora numa colheita que está sendo forjada pela eternidade. Nenhuma força do mal vai paralisar você. Aquilo que Deus decidiu frutificar, vai frutificar. Você é um imparável, você é uma imparável. Você não é uma sobrevivente espiritual. Você é aquele que incendeia com o Espírito Santo. Deus está ativando teus sentidos espirituais, está abrindo teus ouvidos, os teus olhos. Ele está te dando discernimento. Todos os desertos que você enfrentou, eles eram treinamentos para você ir mais longe. Você não está sendo reposicionado por uma voz qualquer. Não é o caos que te reposiciona, é a voz do Senhor. Nada te manterá no raso. Toda cegueira espiritual está sendo destruída. Você será uma tocha viva. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre o teu corpo. O teu corpo não será morada da exaustão, mas será território de vigor profético. Deus está tocando na tua estrutura, reconstruindo o teu fôlego, limpando o teu sangue, reativando o teu sistema. Há uma força aqui hoje, uma força que vem do som da glória do Senhor. Ei, doença nenhuma terá domínio sobre você, porque o teu corpo, ele responde à unção, ele responde à unção e não ao diagnóstico. Eu profetizo que tudo mais não será comandado pelo medo, não será mais comandado pela oscilação, pelas memórias tristes, não, pela alma ferida, não. Tudo isso será substituído e firmado em uma alma conectada ao trono. Deus está restaurando a tua voz interna. Hoje é dia dessa voz ser liberta. Você tem uma voz, libera a tua voz hoje aqui. Aonde havia ruído, haverá direção. Toda a instabilidade emocional cai por terra. Todos os sentimentos que estão desalinhados, ele agora se rende ao chamado do Eterno. Você não viverá ciclos de escassez, mas ciclos de envio, ciclos de conquista. Toda a obediência vai liberar códigos do céu. Deus vai te dar ideia que ninguém pensou, acessos que ninguém viu, recursos que vão te surpreender. Toda trava financeira é quebrada, toda colheita responderá ao teu nível de entrega. A multiplicação será liberada em você. Sua família não será um cenário de dores passadas, mas será palco da glória futura. A unção está descendo como um rio, levando correntes de água viva às tuas gerações. Aonde tem alguém preso na tua família, liberto hoje. Fala o nome de alguém na tua casa que precisa de um milagre. Fala o nome de alguém, hoje seja profeta na direção de alguém aqui. Deus está colocando nas tuas bocas uma palavra profética. Libera essa palavra. Não haverá guerras familiares no teu lar, mas a bênção do Pai vai repousar na tua genealogia. Ora baixê candaralabaçô, ricandaralabaçororo baracandaia, ribaracandarabaçororo baixê. O tempo da aparente silêncio vai virar solo fértil para as sementes que ninguém viu. Agora Deus vai te tirar desse repouso e vai te colocar em lugares altos para glorificar o nome dEle. O que parecia o fim vai ser o nascimento de algo sobrenatural. O teu ministério viverá um renascimento. O fogo que arde não vai se apagar.
As sementes lançadas não foram esquecidas. Elas foram seladas, regadas pelo Espírito Santo, blindadas pelo sangue, ativadas pelo decreto do reino. Nada que Deus plantou em você será arrancado. O céu já está em movimento na tua direção, em movimento na tua direção. Na tua cidade será visitada, porque você decidiu plantar. Em nome de Jesus, que toda tranca caia, todas as armadilhas saiam, porque você está aqui para ser liberado para o teu propósito. Receba a força de Deus, receba ânimo do Senhor, receba vigor espiritual.